Aleluia. Pai do Senhor, queridos. Vamos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus. Posteriormente, agradecer ao pastor Sérgio Ricardo, pastor Paulo, que nos confiou também para estarmos aqui. Ao ministério também queremos agradecer a todos. E a igreja que aqui está, que mesmo com clima de chuva, veio adorar ao Senhor. Isto mostra que nós somos apaixonados por Deus mesmo. E, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Abra a tua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 19, versículo 20. Aleluia. Gálatas capítulo 2, versículo 19, versículo 20. Posso ler? Diz assim a palavra do Senhor: porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim entregou-se por mim. Palavra do Senhor. Toma o teu assento, eu vou pedir ao pastor Sérgio para orar por mim. Senhor Deus, meu Pai, Rei dos céus e da terra, que está teu filho, ó Pai querido, missionário Nelson, homem de Deus, ó Pai querido, que se coloca como vaso em tuas mãos nessa noite. Nós te pedimos, ó Pai querido, uma porção do azeite celestial, de uma forma linda e abençoada sobre a vida dele, que essa unção venha transbordar para as nossas vidas, em nome de Jesus. Pai querido Deus amado, aquilo que tu colocou, Senhor, no coração do teu filho, que assim, Senhor Deus querido, seja transmitido nessa noite, que ele possa lembrar do início ao fim de tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus testificou a ele, para edificar a tua igreja. Essas bênçãos eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Queridos e amados irmãos na fé, nós abrimos um texto abençoado em Gálatas capítulo 2, onde a Bíblia vai narrar a história, o acontecido que teve em Antioquia, onde a Bíblia vai dizer que Pedro estava com Paulo e também estava com um grupo de gentios. A Bíblia fala de que Pedro estava com um grupo de gentios e Paulo também ali, pois Paulo é considerado o apóstolo dos gentios porque o mesmo levou a palavra para os gentios.
E a Bíblia fala que naquela comunhão entre Paulo, Pedro, Barnabé e os gentios estavam ali em comunhão, comendo, bebendo, estando em comunhão. Só que de repente Tiago aparece com um grupo de judeus, e quando Tiago está a aparecer com um grupo de judeus, a Bíblia fala de que quando Pedro vê Tiago chegando com um grupo de judeus, a Bíblia fala que Pedro agora está a se ausentar do grupo dos gentios, está se aproximando, está indo para o grupo dos judeus. E de tal maneira que ele também influenciou a Barnabé, que o mesmo Barnabé saiu também do grupo dos gentios para o grupo dos judeus. E a Bíblia fala que quando Paulo vê este ato de Pedro, chama a atenção diante de todo mundo que o ato que Pedro está a cometer, este é um ato errado, visto que Jesus veio para todo mundo, Cristo morreu para todo mundo. E quando Cristo morre, não há separação, não há partes, não há pobre, não há rico. Cristo veio para morrer por nós, para unir pobres e ricos, aonde o rico se sente pobre e o pobre se sente rico, porque ninguém é mais do que o Senhor da glória. Cristo veio mostrar que a cabeça é Ele é o Rei, Ele é o Senhor, quem manda é Ele, e toda honra e toda glória seja para Ele. Paulo está dizendo assim: ei, eu já não vivo, Cristo vive em mim. Quando Paulo está dizendo, eu já não vivo, Cristo vive em mim, Paulo não está a usar filosofia na sua fala, pois Paulo era um homem filósofo, dotado de conhecimento, mas naquele dia ali, Paulo não estava a usar filosofia, Paulo estava a usar a verdade encarnada que é Cristo. Mas para nós entendermos a linguagem de Paulo, nós temos que descer na cultura judaica e apreciar o que na realidade a cultura judaica está a mostrar, para nós entendermos a fala de Paulo, quando ele vai dizer que eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. Eu quero nesta noite trazer o seguinte tema: eu já não vivo, Cristo vive em mim. Na cultura judaica era assim. Na cultura judaica era que alguém poderia morrer ao nosso favor. Na cultura judaica era assim, por exemplo, se eu sou filho do pastor Sérgio, e daqui a pouco matei alguém lá fora, estou correndo para casa. Só que quando eu chego em casa, encontro meu pai, pastor Sérgio. Quando eu encontro meu pai, eu me escondo por detrás do pastor Sérgio. E daqui a pouco os policiais vão entrando, querendo me pegar. Só que quando eles entram, encontram meu pai, pastor Sérgio. E daqui a pouco eles vão explicar o que realmente aconteceu, que eu matei alguém lá fora. E o pastor vai dizer assim: e o que vão fazer? Eles vão dizer assim: porque ele matou, ele também vai ser considerado, vai ser levado para a pena de morte. E o pastor, como pai, vai dizer assim: não, deixa o meu filho Nelson aqui, eu vou morrer por ele. Deus de propósito, porque Deus, quando tem um propósito, Ele faz de propósito para alcançar o seu propósito.
como a cultura judaica, alguém poderia morrer por nós, Deus faz nascer Jesus Cristo na cultura judaica para substituir-nos na cruz, para morrer por nós. Quando a Bíblia fala que Jesus está na cruz, daqui a pouco o meu mestre Jesus Cristo vai clamar na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani, que entre outras palavras é: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava a me substituir na cruz. Eu não estava lá fisicamente, mas a cultura dizia que alguém poderia morrer por nós. Então Jesus está na cruz, está a fazer a minha vez. Quer dizer que quando Jesus estava na cruz, eu estava lá também, tu estavas lá também. Quando Jesus morreu na cruz, eu morri também com ele, e você também morreu com ele. Quando Jesus ressuscitou, eu ressuscitei com ele, e você ressuscitou com Cristo. Ei, quando você vê Jesus na cruz, a dizer: Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Quando Deus olhava para a cruz, Ele não conseguia ver o seu filho amado na cruz. Ele só conseguia ver o meu pecado, só conseguia ver o teu pecado. Mas quando Jesus ressuscitou, agora Deus a olhar para a minha vida, Ele não consegue ver o meu pecado, Ele não consegue ver o teu pecado. Agora Deus a olhar para você, Ele só consegue enxergar Jesus em você, só consegue enxergar Jesus em você. Eu vim aqui para dizer para você: pois nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando o diabo me acusa ao ponto de me matar, Jesus se levanta para me defender ao ponto de me salvar. Não há mais condenação em mim, porque Cristo vive em mim. Agora entendes por que Paulo está a dizer: eu já não vivo, pois Cristo vive em mim. Irmãos, quando nós éramos mundanos, quando mesmo antes de Cristo morrer na cruz, nós estivemos debaixo da escravidão do pecado. Nós não tínhamos liberdade, pois nós estávamos debaixo da escravidão do pecado. Mas quando Deus olhou para nós e nos salvou, Ele morreu por nós para nos garantir a salvação. Eu quero dizer que daquele dia adiante nós nos tornamos livres em Cristo Jesus. Antigamente, os homens, para adorar ao Senhor, o sacerdote, ou seja, o sumo sacerdote, entrava no lugar santo dos santos uma vez por ano para sacrificar ao Senhor da glória. E o sumo sacerdote, ele entrava para sacrificar, ele entrava uma vez por ano. E quando ele entrava, irmãos, ele entrava com uma corda na cintura e entrava também com um sino, de tal maneira quando ele entrava, o sino gritava. Enquanto o sino gritava, enquanto o sino tocava, as pessoas davam conta que o sumo sacerdote ainda está vivo, porque havia ocasião que o sumo sacerdote já não voltava, morria lá dentro. Mas aleluia, o Novo Testamento vai dizer que Cristo é o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, aquele cujo, quando morreu na cruz,
cruz de Carvalho, a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou ao meio. Para que, pregador? Antigamente nós tínhamos alguém que nós dependíamos dele. Tínhamos o sumo sacerdote que intercedia por mim, que talvez até nem voltava mais, porque morria lá dentro. Mas quando Jesus está morrendo, Jesus morreu, a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou, de tal maneira que as pessoas que estavam lá fora poderiam ver o que estava no lugar santo dos santos, poderiam ver aquilo que ninguém nunca viu. Eu quero dizer para você, Jesus estava, em outras palavras, abrir porta de entrada para eu e você chegar diante do Pai a qualquer hora, em qualquer momento, falar com o Pai e o Pai ouvir a tua voz e Ele responder você. Aleluia! Eu já não vivo, pois Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, alguma coisa na minha vida tem que mudar. Se Cristo vive em mim, a minha vida tem que mudar completamente. Não tem como Cristo viver em mim e eu continuar sendo a mesma pessoa. Se Cristo vive em mim, algo na minha vida tem que mudar automaticamente. Tem que mudar o meu caráter, tem que mudar a minha fala, tem que mudar tudo que eu faço. Não mudo porque tenho obrigação de mudar, não. Eu mudo porque Cristo vive em mim e Ele trabalha no meu caráter, Ele trabalha na minha pessoa, Ele trabalha no meu ser e eu me torno parecido com Cristo. Eu vim aqui trazer uma palavra para você. Deixa Cristo mudar completamente a tua vida. Existem pessoas na igreja que querem mudar tudo por obrigação porque tem medo de ir no inferno. Quero mudar a forma de vestir, quero mudar tudo. Não quero mudar porque Cristo está trabalhando, não. Ele quer mudar para aparecer nas pessoas que ele está mudado, porque tem medo de ir no inferno. Irmão, sabe o que acontece que a Bíblia fala? Enquanto nós pecamos, a primeira, segunda, terceira, quarta geração paga por nossos pecados. Mas olha o que a Bíblia fala quando nós nos santificamos. 1000 gerações são afetados pela nossa santidade. Então eu não tenho que me consagrar porque tenho medo de ir no inferno, não. Eu tenho que me consagrar porque eu sei que os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, os meus trinetos, de tanto até a 1000 gerações, vão ganhar desta bênção que vem do céu da glória. Deus muda assim o nosso ser, Deus muda assim o nosso caráter, Deus muda assim a nossa pessoa. Quando Paulo está dizendo, eu já não vivo, Cristo vive em mim, Paulo está dizendo, Cristo mudou a minha pessoa. Irmãos, tem pessoas na igreja que parecem outra pessoa, mas é outra pessoa na realidade. Vou trazer isso na linguagem brasileira para você entender melhor. Tem pessoas que têm máscara na igreja. Aqui não é lugar de ter máscara. Se você vê o mascarado aqui, Deus hoje vai tirar a tua máscara e mostrar para você quem realmente você é. Pedro estava a usar por hipocrisia. Pedro estava a usar máscara. Olha que Pedro foi considerado o pai da igreja.
Quando Jesus está dizendo, Pedro, tu és Pedro, e por cima desta pedra edificarei a minha igreja. É a responsabilidade que Jesus estava dando para Pedro. Agora Pedro em Gálatas está se comportando mal. Por isso é que Paulo chamou e disse, ei, essa máscara cai agora. Pedro queria ter duas caras. Enquanto estava com os gentios, sou gentios. Quando o meu povo vir, vou embora no meu povo. Pedro lhe falou, ei, tira essa tua hipocrisia. Em Cristo não há desigualdade. Em Cristo só há igualdade. Se você veio aqui dizer que eu sou maior aqui, eu sou mais aqui, Deus está dizendo, ei, aqui todo mundo está na mesma faixa etária. Aqui ninguém é maior que ninguém. Aqui o maior é Cristo. O maior é o Senhor da glória. Tem pessoas no trabalho que ele fala que eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou cristão. Mas aquilo que fala, só o sangue de Jesus tem poder. Mas o comportamento dele é mentiroso do princípio até o fim. Fala muito e não faz nada. Irmãos, quando nós estamos em Cristo, nós mudamos sim completamente. Se você não mudar, se desconfia. Se desconfia. Sabe o quê? Que a Bíblia fala, conta a história de uma mulher samaritana. A Bíblia diz que a mulher samaritana, ela vai tirar água num lugar, numa hora imprópria. Só que nesta hora imprópria, ele encontra Jesus Cristo por cima da fonte de Jacó. Ele vai tirar a água na fonte de Jacó. Ele encontra a fonte das fontes por cima da fonte de Jacó. Quando ela chega, Jesus disse na moça, mulher, dá-me de beber. Ela diz assim para Cristo, Senhor, como tu sendo judeu e eu samaritana me pedes água? Tu não sabes que não há ligação entre eu e você, porque somos diferentes. Jesus disse assim, se tu soubesse quem te pede água, tu lhe pedirias, e ele te daria água que você beberia e nunca mais poderia ter sede. E quando você beber desta água, vai nascer uma fonte de água, e esta fonte de água vai jorrar águas para outras vidas. A moça disse assim, Senhor, dá-me de beber desta água. Ela se esqueceu que enquanto estava a conversar com Jesus, já tinha bebido água há muito tempo. Ela se esqueceu que enquanto conversava com Jesus, ela já tinha bebido água há muito tempo, porque Cristo é a água da vida. Quando Jesus estava falando da água, ele estava falando da água que é ele. Eu sou a água da vida. Duas coisas acontecem quando nós bebemos a água da vida. Primeira coisa que acontece, quando nós bebemos da água da vida, nós nos tornamos verdadeiros. A mulher, enquanto conversava com Jesus, quando ela disse, Senhor, dá-me de beber desta água, Jesus lhe falou assim, chama o teu marido. Ela disse assim, Senhor, não tenho marido. Jesus lhe disse assim, você disse toda a verdade, porque você tinha 5. Agora o que você tem já não é teu. Quer dizer que quando nós bebemos a água que é Jesus, nós nos tornamos verdadeiros completamente. Se você não é verdadeiro, se desconfia. Crente não pode ser mentiroso. Até o próprio diabo diz, esse tipo é mais mentiroso que você. Não. Você não pode ser mentiroso de tal maneira que o próprio diabo começa a comparar você e ele, quem é mais mentiroso.
O crente tem que ser verdadeiro. Você tem que ser como um livro aberto, verdadeiro. As pessoas olham para você e vejam a verdade de Cristo em você. Agora, irmão, vê o que acontece. Quando alguém na igreja é muito mentiroso, faz coisas que desagradam a Deus, o mundo começa a dizer assim: esses cristãos dão muita bandeira. Esses cristãos são mentirosos de verdade. Esses cristãos são mesmo drabões de verdade. E os cristãos começam a falar assim para a igreja: mas quem pecou? Quem mentiu? Foi o pastor? Não. Fui eu? Não. Quem mentiu às vezes é alguém que só veio uma vez na igreja. Mas porque sabem que vem na igreja, estão a dizer: os cristãos são todos mentirosos. Porque nós somos o corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça. Quando alguma coisa está se passando no corpo, todo o corpo paga. Vamos entender? Vou te dar um exemplo prático. Se porventura eu me magoo, panco num lugar, me machuco em alguma coisa, sabe o que vai acontecer? Quando eu pancar, sinto dor. Mas como é que eu vou sentir dor? Eu vou sentir dor porque o meu corpo todo, ela é constituído por células. O que vai acontecer? Quando eu me magoar, a célula onde eu me magoei, se eu me magoei nos pés, a célula dos pés vai transmitir, vai levar informação até no cérebro, e aí eu vou gritar: ai! Quando eu gritar ai, mas quem sentiu o corpo ou o dedo? É o dedo, mas as células levaram informação para o meu cérebro que eu me magoei. É o mesmo que acontece com a igreja. Quando você comete alguma coisa errada, uma coisa vai acontecer: todo mundo vai ser falado mal, toda a igreja vai ser falado mal. Por quê? Porque você é membro do corpo de Cristo. Então, antes de fazer alguma coisa, não lembra só de você, lembra também do teu irmão. Lembra também que você é magoado. Lembra também que o pastor também será magoado. Lembra também que o evangelista também será magoado. Não, quem vai fazer é você. Mas todo o corpo paga, todo mundo paga. Eu vim aqui para dizer para você: Cristo é a cabeça da igreja. Se Cristo é a cabeça da igreja, então vamos fazer coisas que agradam a Cristo. Eu já não vivo, Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu tenho que falar como Cristo fala, eu tenho que ver como Cristo vê, eu tenho que ouvir como Cristo ouve, e eu tenho que agir como Cristo age. Eu tenho que ver como Cristo vê. Como é que Cristo vê? Cristo vê com o olhar da graça. Você se lembra do endemoniado gadareno? A Bíblia fala que havia um endemoniado gadareno na cidade de Gadara. Só que Jesus Cristo passa pela cidade de Gadara, quando encontra um homem, um moço, que ele era endemoniado, que ficava acorrentado e quebrava as correntes, que andava nu, que fazia as pessoas não passar por aquele lugar, porque ele atormentava todo mundo. E ele vivia em sepulcro. Quando um dia Jesus estava passando por ali, a Bíblia fala que quando ele vê Cristo, o endemoniado prostra-se e começa a dizer, os demônios que estão nele começam a dizer: Senhor, filho de Davi, o que nós temos contigo, vieste nos atormentar. E a Bíblia fala que Jesus, quando expulsa o demônio que estava nele, a Bíblia fala que a notícia correu
de tal maneira que os vizinhos se aperceberam o que estava acontecendo. Quando Jesus Cristo expulsa os demônios que estavam nele, a Bíblia fala que os vizinhos vieram. Quando os vizinhos vieram, encontraram o ex-endemoniado, agora em perfeito juízo, ao lado de Jesus, ou melhor, aos pés de Jesus, limpo. E a Bíblia fala que os vizinhos chotaram Jesus da cidade de Gadara. Jesus está subindo no barco, está indo embora. O ex-endemoniado está correndo dizendo: Senhor, 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 me leva contigo, Senhor. Jesus olha para o ex-endemoniado e diz assim: vai, volta para a tua casa, volta para os teus e anuncia tudo quanto Deus fez por você. Irmão, enquanto todo mundo via o endemoniado acorrentado, um homem acorrentado, endemoniado, nu, que atormentava as pessoas, Jesus, com o olhar da graça, ele via um missionário. Não, você não está me entendendo. Jesus, com o olhar da graça, ele via um missionário. Eu vou te dizer uma coisa mais. A primeira pessoa que Jesus mandou anunciar o evangelho não era o discípulo, era o ex-endemoniado e gadareno. A primeira pessoa que anuncia a palavra de Deus para as pessoas. Olha como Jesus olha. Olha com o olhar da graça. Quando todo mundo está vendo que não vai dar certo, olha com o olhar da graça e diz: vai dar certo. Quando você vê a tua filha está se prostituindo, não chama ela de prostituta, não, que coisa feia. O teu olhar agora é o olhar de Cristo, o olhar da graça. Senta com ela, diz assim: minha filha, você não é prostituta coisa nenhuma. Você é uma menina adoradora, alguém que ama Deus, alguém que é apaixonado por Deus. Mas pregador, como assim? Se ela é, eu estou dizendo para você, quando você olhar com o olhar da graça e falar essas palavras, Deus vai transformar completamente ela. Quando eu já não vivo, Cristo vive em mim. Eu me torno parecido com Cristo. Quando eu já não vivo, Cristo vive em mim. A minha fala solta como palavras de Cristo. Eu não preciso lutar para as coisas acontecer. Eu não preciso levar a brutidade, não. Eu só preciso falar como Cristo fala. O que Cristo faria se tivesse no teu lugar? Cristo não maltrataria coisa nenhuma. Cristo chamaria e mudaria a situação da história. Cristo falaria e as palavras deles mudariam. Ei, as palavras de Deus estão dentro de você. É só você soltar e ela vai se manifestar na tua vida. Irmãos, quando nós não falamos como Cristo fala, nós estamos aí contra a nossa própria natureza. Se lembra que quando você estava sob a escravidão do pecado, você tinha a natureza do pecado em você. Mas quando Cristo morreu na cruz, a tua natureza se inverteu. Você agora tem a natureza de Cristo. Cristo vive em você. Você agora tem a natureza de Cristo. Então, se a natureza de Cristo está dentro de você, fala como Cristo fala. Paulo estava dizendo: eu já não vivo, Cristo vive em mim. Paulo estava dizendo assim para Pedro: Pedro, você está a olhar mal. Olha bem, Pedro, porque quem habita em você já não é mais o teu eu, não é mais o teu ego. É agora Cristo que habita em você. Se Cristo habita em você, você não pode ver mais diferença entre judeus e gentios. Por isso é que Paulo está dizendo para Pedro: Ei, Pedro,
Você comia com os gentios, você estava como os gentios estavam, você se comportava como os gentios. Agora você está a dizer que você já não faz mais essas coisas que os gentios fazem. Paulo está a dizer, Pedro, como é que você quer que os gentios sejam igual a você, Pedro? Irmãos, há diferença entre você e um mundano. Não vê como o mundano vê nunca. Vê como Deus vê. As coisas na tua vida só vão mudar quando você vê como Deus vê. Tem pessoas na igreja que o filho, a mãe, a família não se converte. Não é porque você não está a orar, é porque o teu comportamento não está a mostrar realmente quem você é. O marido que é mundano está a olhar para você, está a te igualar no mesmo nível. Está a dizer assim, como é que eu vou na igreja se minha mulher se comporta assim em casa? Mas quando você ser diferente, ele vai olhar para você e vai dizer, eu quero conhecer o Deus que você serve. Uau, aleluia! Irmãos, tem pessoas que vão aceitar Jesus, não é porque nós falamos, não. Tem pessoas que vão aceitar Jesus pelo nosso comportamento, a tua atitude, o teu olhar. Os discípulos não foram chamados de cristãos porque estavam a andar com Jesus, não. Jesus já tinha ido, já tinha subido ao Pai. Mas está a olhar para os discípulos, está a ver, não. Esses são cristãos. Cristão significa parecido com Cristo. Esses são cristãos, a fala deles é de Jesus. O comportamento deles é de Jesus. O ser deles é de Jesus. Não, esses são cristãos. Deus quer que nós chegamos até essa dimensão, que as pessoas olham para nós, não conseguem ver a nossa pessoa, só conseguem ver Jesus em nós. Jesus na nossa vida. Eles olharam para nós e diziam assim, não, eu estou a ver a Joaninha, eu estou a ver Jesus. Eu estou a ver a Fernanda, eu estou a ver a Jesus. Não, parece Fernanda, mas Fernanda não tem esse hábito. Esse deve ser Jesus que está dentro dele. Eu não vim aqui falar outra palavra se não for mostrar que Jesus está dentro de você. Cristo vive em você. Deixa as pessoas olharem para você e conseguirem enxergar Jesus. Quando as pessoas enxergarem Jesus, quando as pessoas enxergarem a Jesus, você não vai precisar falar, porque os teus atos vão chamá-los para Deus. Você não vai precisar fazer, porque o teu caráter vai chamá-los para Deus. Você não vai precisar olhar, porque o teu olhar vai chamá-los para Deus. Você não vai precisar chamar atenção, porque o teu comportamento leva as pessoas para Deus. Quando você chegar até essa dimensão, você não vai ser apenas alguém que anuncia por palavras, mas você vai ser alguém que anuncia no todo. O teu todo leva Jesus, as pessoas, traz as pessoas para Jesus. Não é só a tua fala, não é só o teu olhar, não é só o teu andar, mas o teu todo leva as pessoas para Cristo. Quem quer ser essa pessoa que leva as pessoas para Cristo? Glorifique ao Senhor da glória. Aleluia. Paulo sabia o Deus que ele servia. Paulo sabia o Deus que ele adorava.
Quando Paulo está dizendo na cara do líder da igreja, na cara de Pedro, essas palavras, é porque Paulo entendeu que Cristo vai além do nosso olhar, Cristo vai além da nossa fala, Cristo vai além do nosso comportamento, Cristo vai além da nossa atitude, Cristo vai além da nossa mente, Cristo vai muito mais além do que a gente imagina. Por isso, eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. Levanta onde você está em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar com a nossa irmã Tamires. Tamires, vamos adorar ao Senhor. Sobe aqui no púlpito, por favor. Vamos adorar ao Senhor com a nossa irmã Tamires. Fica ligado somente em Deus. Fecha os teus olhos. Enxerga somente Cristo na tua vida. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Louve. Sua verdade vai sempre reinar. Glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado nos céus. Exaltado. Exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado. Ele é exaltado, para sempre exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. E se esse Rei Jesus habita em seu coração, dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus nessa noite. Glórias a Deus, aleluias. Quantos são a habitação de Cristo Jesus? Levante a sua mão. Louvado seja Deus. Creio que todos são salvos em Cristo Jesus. Pode abaixar suas mãos. Louvado seja Deus. A igreja pode tomar o seu assento. Deus abençoe o missionário Nelson. Veio lá das terras de além mar para ser canal de bênção para as nossas vidas nessa noite.
uma mensagem edificante aos nossos corações.